Ricardo, para começar, eu gostaria que você desse o conceito do que é ajuste fiscal, para que as pessoas possam entender, e o que ele propõe. Tá. Ajuste fiscal, basicamente, é você equilibrar as contas públicas. Ele visa... Você tem, o Estado tem receitas, né, que são de impostos, contribuições pagas por nós, contribuintes, e tem despesas, com saúde, segurança, seguridade, a máquina administrativa do Estado, enfim, tudo isso, subsídios, programas sociais. Então o governo precisa arrecadar receitas para equilibrar com as despesas para não gerar déficit. O Brasil terminou o ano passado com um déficit nas contas públicas, isto é, gastou mais do que arrecadou, então o governo agora precisa ajustar isso, precisa trazer essa situação para um equilíbrio. Então você precisa aumentar a receita e cortar a despesa para trazer um que se chama de superávit primário, que é essa diferença entre as receitas e as despesas. Então esse é o objetivo do ajuste fiscal. Como é que é feito isso? Na prática, como eu disse, você vem com políticas e com medidas que visam aumentar as receitas. Aí aumento de imposto, basicamente é isso. Ou redução de desonerações, né? O governo deu reduções nos impostos nos últimos anos, então algumas dessas têm que ser revistas para que o governo, então, arrecade mais impostos. E do lado da despesa, tem que ter controle maior de gasto, reduzir alguns investimentos públicos e com isso o governo atinge o superávit. Esse superávit ele é fundamental porque na medida em que você não tem superávit, que você tenha déficit na conta do governo, você tem que se endividar. E aí com o tempo você vai aumentando a dívida pública, e isso aumenta o risco do país e força uma alta das taxas de juros. Então, basicamente esse é o objetivo do equilíbrio fiscal. Ele tem como objetivo equilibrar as contas do governo para garantir que as taxas de juros de longo prazo não caiam. Os impactos que esse ajuste causa para diversos setores da sociedade e para esses órgãos públicos? Bom, vamos lá. Para a sociedade, obviamente, quando você aumenta impostos, você acaba diminuindo a renda das pessoas, diminui o lucro das empresas, diminui a renda disponível, né, que a gente tem para gastar. E isso acaba reduzindo a demanda, o consumo, o investimento. Então, quando você faz um ajuste fiscal, no primeiro momento você tem uma queda da atividade econômica. Isso é inevitável, é um custo que é inevitável em todo o processo de ajuste fiscal. Isso não dá para fazer ajuste fiscal indolor. Então, tem uma dor, um custo econômico, né, que faz a atividade, a demanda, as vendas no varejo caem, os investimentos privados caem no primeiro momento. Quando o Estado, ao mesmo tempo, corta gasto público, o impacto econômico é menor, porque você simplesmente, muitas vezes, está fazendo esses cortes de gastos visam aumentar a produtividade do sistema, né? Tem muito gasto que o governo faz que não é efetivo, né, do ponto de vista econômico, ele não tem eficiência. Então o governo, cortando o gasto, aumenta a eficiência dele, então o impacto na economia é menor, né? Mas tem impacto também, porque isso gera uma demanda menor na economia. Então o impacto do ajuste fiscal para o setor privado é uma queda de demanda, uma queda na atividade econômica. Para o setor público, para os órgãos que vão estar sujeitos a isso, é a redução de orçamento, quer dizer, vai ter menos dinheiro para alguns gastos do governo, que na opinião do governo são não essenciais ou não são tão importantes nesse momento. Então, basicamente é isso. Para o crescimento da economia chinesa, um dos mecanismos utilizados foi a desvalorização da moeda e o crescimento da exportação. Só que, com isso, a sociedade chinesa não teve tantos benefícios. O que você acha que poderia ser feito para que não acontecesse a mesma coisa no Brasil? Sim, vamos lá. É uma boa pergunta. Em primeiro lugar, acho impossível acontecer isso no Brasil. Impossível por questões culturais, de novo. Os orientais, por uma questão cultural, filosófica, eles valorizam muito a precaução. O caso brasileiro,
ele é mais controverso, porque nós não temos essa cultura previdenciária. Pelo contrário, o brasileiro gasta antes. O asiático, ele poupa para poder gastar no futuro. A gente se alavanca para poder consumir agora. A gente toma emprestado para consumir agora. É exatamente o oposto. Então não existe essa possibilidade real disso acontecer. Agora, para você ajustar a conta externa, você precisa tornar caras as importações e tornar baratas as exportações para quem compra o produto lá fora. Então, por exemplo, uma empresa brasileira, ela tem que fazer o seguinte: para você diminuir o déficit externo, você precisa aumentar a exportação. Então o dólar tem que subir, porque fica mais barato, mais interessante vender lá fora. E precisa reduzir a importação. Então, você aumenta o preço de passagem aérea, você não vai viajar para Miami, você vai para o Nordeste. Porque ficou caro em dólar, a 3 eu não vou, a 2 eu ia, a 3 eu não vou. Então você muda a equação, você torna caro importar. Quando você torna caro importar, tem produtos que a gente só consegue comprar fora. Produtos de tecnologia, carros. Então, aumenta o preço desses produtos aqui dentro. Tem várias coisas, cosméticos que vocês compram, vão aumentar de preço. Porque são importados, remédios e tal. O que vai acontecer com vocês? Vai baixar a demanda por esses cosméticos. Então você vai ficar um pouquinho mais pobre. Você vai se sentir mais pobre. Então o problema da desvalorização cambial é que ela dá uma sensação real, não é só sensação, de empobrecimento. Quando você desvaloriza a moeda, o povo fica mais pobre. Perde poder aquisitivo. Brasileiro poupar só teria um jeito, do Estado poupando. Já que a pessoa física no Brasil consome muito, alguém tem que guardar o dinheiro. Quem? O governo. Aí sim. Então, para o câmbio desvalorizar e a gente ter uma moeda competitiva como o chinês, temos que aumentar a formação de poupança como o chinês faz. Certo? Certo. Como aqui o consumidor tem demanda reprimida pra caramba, não é à toa que o cara toma dinheiro a 300% ao ano para comprar um batom, não é o caso da gente ser um povo poupador. Então, o único ser nesse país, nesse mundo brasileiro, que poderia poupar o dinheiro é o Estado. Por isso que tem que fazer o ajuste fiscal. Quando o Estado começar a poupar muito, naturalmente vai haver uma desvalorização da moeda, sem criar pressão inflacionária, e aí as nossas exportações vão ficar competitivas. Aí sim. Quando você importa muito, como você paga importação com moeda estrangeira, você precisa se endividar lá fora. Você tomar dinheiro emprestado lá fora, em dólar, para poder pagar as importações e te gera déficit. Então, uma das questões que o Brasil tem é que esse déficit externo foi crescendo muito nos últimos anos. Que a nossa demanda interna cresceu mais rápido que a nossa capacidade de produção. Então o Brasil é isso, um país que tinha uma capacidade de produzir X e tinha uma demanda de produtos superior à capacidade de produzir. Então, isso força que a gente vá lá fora e importe o que a gente não consegue produzir aqui. Para importar, você paga em dólar, não em real. Então você precisa tomar dólar emprestado lá fora para financiar esse déficit externo, esse buraco nas contas externas que está crescendo e é insustentável. Então aí o que você faz? Ou você reduz a demanda interna, ou você aumenta a produção. Então, como a gente não tem feito investimentos para aumentar a capacidade de produção e a demanda ficou muito alta nos últimos anos, nós criamos um déficit externo. Por que a gente não fez investimento? Boa pergunta. A gente não fez investimento, ele... Aí eu vou ter que falar um pouco em termos econômicos. O empresário investe basicamente, é o chamado espírito animal, é uma coisa instintiva de algumas pessoas. E se vocês notarem, tem uma característica em comum entre esses indivíduos, que é uma garra, uma gana, um desprendimento, é um negócio, uma coragem, né, no final do dia. Investir precisa desse espírito animal, e você ir lá, acreditar e pôr dinheiro para trabalhar numa ideia, num projeto. Para fazer isso, uma das coisas que importa é confiança. Você precisa confiar que aquilo que você vai fazer dá certo. Senão é pura loucura, pura paranoia. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos é que as intervenções do governo na economia foram tantas e tão erráticas que os empresários ficaram com medo de investir, perderam a confiança no futuro. E se você afeta a confiança no cenário externo de uma pessoa que empreende, os mais
Até os mais corajosos se retraem. Falam, peraí, sei lá o que vai acontecer, se a inflação vai disparar, se a taxa de juros vai disparar, se o dólar vai subir. Você cria tanta incerteza que até os mais ousados se retraem. Então, o que o governo criou nos últimos anos foi uma enorme crise de confiança, devido às grandes intervenções e frequentes intervenções que o Estado fez na economia. E os desequilíbrios macroeconômicos que o governo criou, ou causou com essas intervenções, aumentaram o risco do país. Então, quando você tem déficits fiscais, tem desarranjo nas contas públicas, déficit externo crescente, inflação elevada, você aumenta o risco macroeconômico. E aí os agentes, quando percebem esse aumento de risco, se retraem. É tão simples quanto isso. Se você reverter esse processo, de diminuindo o risco sistêmico, diminuindo as intervenções na economia, naturalmente o espírito animal vai voltar a atuar e aí a economia volta, o investimento volta a acontecer. Você acredita então que o mercado ele se autorregula de uma forma que o Estado intervindo atrapalha? Vamos lá. Isso é uma questão filosófica. Vou explicar o porquê. O mercado autorregula. Existem mercados que se autorregulam. Se você for a uma feira livre, o Estado não precisa atuar para reduzir o preço da alface quando passa das 11 horas da manhã. Se você for numa feira, depois das 11, a alface é mais barata do que ela é às 8. Não precisou o governo ir lá e tabelar o preço, ou não criar imposto diferenciado para a hora que você compra, para baixar o preço. Então tem mercados que são mais competitivos, mais abertos, e que não precisam de regulação. Agora, tem mercados que não funcionam se não houver regulação, onde há um monopólio natural, por exemplo, telecomunicações. Você tem 2 ou 3 empresas disputando espaço, você não cria a regra, o preço vai para a lua. O sistema financeiro tem grandes bancos, você precisa de regulamentação. Então, não existe essa história de Estado fora da economia. E quanto mais a economia vai ficando complexa, você vai precisar do Estado, mas o Estado como agente regulador. Como agente regulador. Tem um papel limitado, portanto. Tendo um papel limitado no sentido de regular. Só que a regulação pode não ter limites, ela vai até onde ela é necessária. Precisa ter um sistema muito forte. Um banco central que impede práticas abusivas do sistema, uma CVM que impede práticas destrutivas no mercado de capitais. Você tem que ter agências reguladoras muito fortes. Muito fortes. Por outro lado, quando o Estado começa a intervir no processo de fixação de preços, na economia como um todo, indo além dos setores monopolizados, ou dando estímulos para setores em detrimento de outros, começa a escolher campeões, aí começa a surgir desequilíbrio, porque qual é o critério usado pelo Estado para decidir que aquela empresa merece ajuda e aquela outra não? Você tem uma questão de alocação de capital. O mercado, ele funciona bem, não perfeitamente. Ninguém defende que o mercado é perfeito. Ninguém faz. O mercado funciona bem. Para algumas coisas ele funciona melhor, para outras pior. É um negócio que cria-se um estímulo que ele é autossustentável. O chamado, o economista tem um conceito chamado de equilíbrio. Situações de equilíbrio. Esse é um equilíbrio maluco. Um equilíbrio que gera desequilíbrio. É uma situação que ela é incontrolável. Então, aí cabe o Estado intervir. Como? Impondo restrições à elevação do crédito. Como? Taxa de juros mais elevadas, aperto monetário, regras mais rígidas para concessão de crédito, não deixar qualquer um hoje em dia ter acesso a cartão. Cria regras mais apertadas, não deixa as pessoas, interrompa esse processo de realimentação do crédito. O que o Estado brasileiro fez? O contrário. E o sistema financeiro, aí que entra de fato a intervenção do Estado, tem a intervenção boa e a intervenção ruim.
O sistema financeiro, quando as coisas estão indo bem, eles emprestam muito. Eles são chamados procíclicos, os bancos. O sistema financeiro, ó, banqueiro, está indo a economia bem, todo mundo crescendo, chega você, quer chegar lá e tomar dinheiro emprestado, pagando um juro bom, porra, por que eu não vou te emprestar? Se eu tenho dinheiro no meu caixa do banco para te emprestar, eu vou te emprestar. Eu tô aqui para ganhar dinheiro. E você fica feliz porque alimenta a fantasia que dá para gastar 3 enquanto ganha 2. E essa maquininha vai crescendo. O teu endividamento cresce, os empréstimos do banco, o lucro do banco cresce. É aquele que teve acesso a crédito fácil. Quando você coloca crédito artificialmente fácil, você induz esse processo de felicidade coletiva e cria crises enormes. Isso aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Foi isso que estourou a bolha em 2008. Foi a mesma coisa, crédito abundante, fácil, patrocinado pelo Estado. Isso tem que ter alguém. Aí o Estado tem que criar órgãos reguladores. Aí no caso é o Banco Central que impõe regra e fala: não vou permitir esse crescimento excessivo do crédito. Ponto. Só que isso também é muito difícil, porque nós temos um problema que eu também coloco no blog já há algum tempo, que é um problema constitucional. O Brasil tem uma Constituição que ela induz o gasto público. Constituição de 88, a maioria de vocês nem era nascida. Maria não, todas. Ela foi feita para garantir um padrão de gasto público bem elevado. Então, como é que você gera poupança com um Estado que foi desenhado para gastar constitucionalmente? Teria que mudar a Constituição. Aí, quero ver.